A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu sou o irmão Dito e esta é mais uma EBD que começa agora. Nós somos da Igreja Batista Missionária da Amazônia. A revista que estamos trabalhando é essa, Examinai as Escrituras, Doutrinas Bíblicas. E a nossa aula de hoje tem como título Como Interpretar a Bíblia, parte 1. Fique atento que essa parte 1, no próximo domingo, teremos a parte 2, de como interpretar a Bíblia. Não perca, não saia daí, fique conosco. Alvos da nossa lição: saber, sentir e agir. A respeito do saber, refletir sobre o fato de que a interpretação equivocada da Bíblia leva a erros. Sentir, desejar discernimento da palavra. E agir, buscar aprender fielmente a mensagem bíblica. A lição número 4, Como Interpretar a Bíblia, parte 1, traz como texto básico 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, que também é o versículo-chave de hoje. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A nossa lição de hoje, ela tem 5 sessões. Na primeira sessão, o que é interpretação bíblica? Na segunda, a necessidade da hermenêutica. Terceira sessão, qualidades essenciais de um intérprete da Bíblia. Quarta sessão, para que é importante ter a interpretação correta. E a última sessão, que é a quinta, princípios de interpretação bíblica. Todas as sessões são muito importantes, mas nós vamos focar muito mais na quinta sessão, princípios de interpretação bíblica, então fique atento. Mas eu quero começar a nossa aula de hoje fazendo uma pergunta para você. Você já ouviu alguma heresia? Você lembra de alguma? Pode até não ser, mas eu vou fazer uma outra pergunta também. Você lembra de alguém que se disse ser o Jesus ressuscitado? Já ouviu falar do Henrique Cristo? Mas tenho mais uma outra pergunta aqui para você. Você sabe por que existem as heresias? Bom, enquanto você pensa, nós vamos definindo aqui o que é heresia. A heresia ela pode ser qualquer crença ou prática que explicitamente solapa o Evangelho. Ou seja, é um ensino que distorce a verdade da Bíblia. Ou ainda pode ser um ensinamento contrário a uma verdade que é fundamental da Bíblia. Agora veja só, heresia não é algo novo, não é algo de hoje. É um problema muito antigo desde a igreja primitiva. Eu aconselho você ler 2 Pedro, capítulo 2. A gente não tem muito tempo aqui para ler todos os versículos, mas leia 2 Pedro, capítulo 2. Bom, já que a gente falou de heresia e está falando que a nossa aula de hoje é sobre a interpretação da Bíblia, que é a nossa lição de número 4, como interpretar a Bíblia, e falamos de heresia, é verdade que alguém já ouviu aí, que alguém já disse que a Bíblia é a mãe das heresias. Existe essa frase, mas isso se deve ao fato de que muitas pessoas que leem e estudam as Escrituras não têm o devido cuidado de interpretá-la de forma correta ou interpretá-la de forma honesta, que é diferente de interpretar somente errado. Há pessoas que fazem isso por desconhecimento e outras pessoas
por falta de honestidade. Certa vez, um escritor lhe disse que a Bíblia é a palavra de Deus de tal forma que quando ela fala, Deus fala. Por quê? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, preste atenção que se o objetivo da Bíblia é revelar a verdade e não ocultá-la, não há nenhuma dúvida de que Deus pretende que todo mundo compreenda, entenda o que tem aqui na Bíblia. Também, sem a compreensão da Bíblia, nunca ninguém chegará a uma conclusão que seja segura das doutrinas. Pode ser sobre Deus, pode ser sobre antropologia, que é sobre o homem, a hamartiologia sobre o pecado, a soteriologia sobre a salvação, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre escatologia, que são os acontecimentos futuros. Alguém pode até dizer que a Bíblia é muito grande e pode parecer que seja difícil de interpretá-la, e por isso não sabe por onde começar. Mas é bom que a gente comece. Também a gente observa que todos os sistemas teológicos e até as seitas modernas e antigas, elas usam isso aqui, para criar as heresias. E quem entende e sabe explicar, interpretar, faz uso dela também da mesma forma. Vamos então para a primeira sessão da nossa lição de hoje. Lição 4, como interpretar a Bíblia, parte 1. E a sessão 1 é o que é interpretação bíblica. Primeiro eu quero chamar a atenção de um termo que é hermenêutica. Não sei se você já ouviu falar em hermenêutica. Tem a ver com a interpretação da Bíblia. E esse termo hermenêutica vem de Hermes. Hermes, segundo a mitologia grega, era notório em seus discursos eloquentes, falava muito bem. Inclusive, ele era tido como o porta-voz de Zeus, um dos deuses gregos. E a responsabilidade que Hermes tinha era transformar o que estava além do entendimento humano em algo que fosse transmitido ao homem e o homem tivesse a capacidade de entender e de assimilar. Então, segundo esse mito, Hermes é apresentado como o inventor da capacidade de falar, o inventor da linguagem. Assim, o verbo hermeneu, que dá origem à palavra hermenêutica, também passa a significar o ato de levar alguém a compreender algo que em seu próprio idioma. Então, é transformar algo que alguém possa compreender. Então, quando você interpreta a Bíblia, você transforma essa linguagem numa linguagem que a pessoa possa entender. Isso é a hermenêutica. Então, por isso, em certo sentido, uma tradução da Bíblia, ela é uma explicação em uma língua qualquer. Há um caso que estavam fazendo uma tradução da Bíblia para uma tribo assim, muito primitiva ainda, e eles não tinham a palavra perdão no seu vocabulário. Então, como eles iam colocar a palavra perdão para entender isso? Se observou que dentro dessa cultura, quando alguém assassinava uma pessoa, os familiares penduravam a mandíbula da pessoa na porta da casa para quando olhasse para a mandíbula, lembrar que teria que vingar aquela morte. Então, como poderia se traduzir a palavra perdão? O segredo foi aquele que não pendura a mandíbula na porta, ou seja, que não guarda o rancor. Então, portanto, interpretar um texto das Escrituras inclui esclarecer e torná-la inteligível.
Nos cursos de teologia bíblica, existe essa disciplina, que ela é chamada hermenêutica. Então, hermenêutica é a ciência que nos ensina os princípios, as leis e os métodos de interpretação bíblica. Ela tem princípios, tem leis e tem métodos de interpretação bíblica. Segundo ponto da nossa lição, nós já vimos o que é a hermenêutica, agora a necessidade da hermenêutica. É a segunda sessão. Mas eu tenho outras perguntas também. Hoje eu vim cheio de perguntas. Você sabe o que acredita ser a verdade? É? Aí eu lhe pergunto, você sabe isso pela fé? Bom, mas se pensando desse jeito, as outras crenças não dizem que a fé também tem resposta? Isso tem nas outras crenças. Outra pergunta, como você sabe qual a fé está certa? Tem que haver algo, então, que diferencie um do outro, do verdadeiro do falso. Não é assim mesmo? Mas vamos continuar aqui. Você sabe que o que você acredita em sua crença é verdade? Aquilo que você tem como crença é verdade? Também é pela fé, de novo? Que você acredita isso? Bom, isso não significa que qualquer um pode dizer que a sua opinião sobre sua crença é verdadeira. Alguém pode dizer isso, né? Como você sabe o que é verdade em sua crença e pode ter certeza que é? Também tem que haver diferença uma da outra. Tem que haver diferença em que é verdade e em que é opinião. Né? Não é verdade isso daí? Mas vamos ver mais outras necessidades aqui. Só essas perguntas já vão nos levar a pensar bastante. No cristianismo, tudo não pode ser respondido simplesmente como fé. Ah, é pela fé. É verdade que nada pode ser obtido sem a fé. Mas nem tudo pode ser respondido com ela, porque outras religiões, outras crenças têm também. Mas se a gente parar para pensar um pouco sobre essas questões que nós levantamos agora, a fé somente não pode fazer estas distinções por si mesma. Há uma necessidade, que nós estamos tratando o ponto aqui, que é a necessidade da hermenêutica. Então, tem que haver algum raciocínio, tem que haver alguma evidência, algum método para distinguir a verdadeira fé das falsas religiões. E também a verdade dentro de uma fé das falsidades, das opiniões, das interpretações errôneas ou mal entendido, aliás, dentro de uma mesma fé. O cristianismo é a única crença que tem raciocínio, evidência e métodos que acompanham nossa fé, para que possa se mostrar verdadeira. Isso nós chamamos de apologética, é a defesa da fé. Porém, quanto a essas distinções internas, essas polêmicas, isso ainda é muito divisivo. No entanto, tudo que concordamos é apenas devido à compreensão do fundamental sobre quem, sobre o que, sobre onde, a respeito da nossa fé nas Sagradas Escrituras. Isso é, na verdade, a hermenêutica. Então, a gente parte desse princípio que a hermenêutica, dessa forma, ela é uma obrigação para todo cristão. E é inseparável quando você for ler, quando você for estudar e aplicar a Bíblia. Ninguém pode fugir disso.
Ou você aplica a hermenêutica bíblica, que é o método apropriado para interpretá-la, ou você vai substituir o que está aqui por sua opinião, por sua própria interpretação, e certamente isso vai levar você e qualquer um outro a cometer muitos erros. Mas eu tenho outras coisas para falar a respeito da necessidade sobre a hermenêutica. Primeiro, o pecado. O que é que pecado tem a ver com o nosso entendimento? A Bíblia diz, você pode depois consultar, não vai dar para ler tudo, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que o nosso entendimento, diz que o maligno cegou o entendimento, para que o evangelho não resplandeça na mente dessas pessoas. Então, esse entendimento que está obscurecido, ele ainda exerce influência pecaminosa sobre a vida mental consciente nossa. Outra coisa, o homem. Nós nos diferenciamos muito entre uns e outros. Só esse fato faz com que nós sejamos distantes um do outro mentalmente. Por exemplo, na capacidade intelectual, nos conhecimentos intelectuais, nos costumes, nas qualidades morais, no idioma. Cada homem é diferente desses aspectos. Um outro aspecto da necessidade da hermenêutica é a própria Bíblia. Ninguém apenas lê a Bíblia por ler. Nós sempre a interpretamos, seja de que modo for. Então, todos os leitores em si podem ser tidos como intérprete. Mas aí vem uma questão, é que se aquilo que nós interpretamos, que nós entendemos, está realmente correto. Ou seja, uma pessoa pode fazer o texto significar qualquer coisa que ela desejar. E assim nós temos visto muitas heresias espalhadas por aí. Não é? Então a gente tem que ler e compreender. Olha lá, consulte depois Neemias, capítulo 8, verso 8. Diz assim: e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido. Fazia que lendo, com que lendo se entendesse. Está lá em Neemias 8:8. Então, não é apenas ler, é necessidade de compreender. Também outro fato que eu destaco nessa necessidade é o exemplo do apóstolo Paulo, do seu zelo que ele tinha com isso. Foi ele que escreveu, na verdade, na carta a Timóteo, no capítulo 2, o verso 15, dizendo a respeito de manejar bem a palavra da verdade. Essa manejar bem, ela é uma palavra retirada do grego ortotomeu, que vem de orto, direito, reto, sincero, justo, e tomos, que é uma parte, um pedaço, uma porção. Então, manejar, o John MacArthur, que é um grande teólogo, que por sinal eu gosto muito, ele deu uma seguinte explicação para esse texto lá de 2 Coríntios 2,15, que o apóstolo Paulo escreveu. Ele diz que o apóstolo Paulo, ele fabricava tendas. E é bem possível que ele tivesse empregado esse termo relacionado ao seu trabalho, ao seu ofício. Porque manejar bem, lá do ortotomeu, ele significa cortar ou encaixar peças. Ou seja, ele costurava tendas com pedaços de couro, e esses pedaços de couro tinham que ser bem cortados para que eles pudessem se encaixar. E exatamente o mesmo acontece aqui com as Escrituras. Nós vimos na nossa primeira aula que a Bíblia tem diferentes partes, as duas principais, Antigo e Novo Testamento, e cada um desses tem diversos livros diferentes. Se essas diferentes partes elas não forem interpretadas corretamente, a mensagem como um todo vai ser uma mensagem que vai provocar erros. Tanto no estudo da Bíblia quanto na interpretação, o cristão deve se utilizar da hermenêutica. Ele deve ser minucioso e deve ser exato.
E uma outra experiência boa a respeito da necessidade da hermenêutica, que eu quero mostrar para você, é a experiência de Filipe. Depois você lê com calma Atos capítulo 8, versos de 26 a 40, e Filipe, ele abordou um eunuco etíope, que ia numa carroça, e ele perguntou, compreendes o que vens lendo? E aí o etíope olhou para ele e respondeu, como poderei entender se não há alguém para me explicar? Bom, esse diálogo do Filipe, que está aqui em Atos, no capítulo 8, verso de 26 a 40, ele nos mostra principalmente duas coisas. Primeira delas é que a mera leitura da palavra de uma página da Bíblia não significa que o leitor compreendeu o seu significado. Uma segunda coisa é que uma orientação adequada ajuda as pessoas a interpretar o que leem na Bíblia. Então nós precisamos de orientação. Mas qualquer um pode ler, e eu aconselho, leia. Se não compreendeu, peça para alguém. Mas tem alguém muito especial para lhe ajudar, que é o Espírito Santo de Deus que vai lhe dirigir nisso. Mas nós temos nossos irmãos que são mais maduros na palavra. Eles podem lhe ajudar muito e você vai compreender. Mas leia aí Atos 8, 26 a 40. Nós vamos fazer uma pequena pausa e já vamos retornar com mais uma sessão da nossa lição de hoje. Muito bem, estamos de volta com a nossa EBD, lição 4, Como Interpretar a Bíblia, parte 1. Já vimos a primeira e segunda sessões, agora estamos na sessão de número 3. Qualidades essenciais de um intérprete da Bíblia. O que é necessário para um intérprete da Bíblia? Aí você vê a palavra hermenêutica. E daí nós vamos fazer um acróstico aqui para que você entenda as qualidades essenciais de um intérprete da Bíblia. Primeira coisa é humildade. Eu vou dizer nos textos e você vai lendo em casa. Leia Tiago 4:6. Outra, conversão. Leia 1 Coríntios 2:14. Discernimento, também é uma outra qualidade. 2 Coríntios 2:17. Comunhão. Procure João 15:7. Bom senso. Leia Lucas 8:15. Honestidade. Leia 2 Coríntios 4:2. Estudo do que nós estamos falando, estudar. Salmos 1:2. Ausência. Leia Marcos 7:8. Integridade. Aí você pode ler 2 Pedro 3, de 14 a 16. Prudência. Prudência. Também 2 Pedro 3, de 14 a 16. Comunhão novamente. João 15:7. E por último, oração. Lucas 24:45. Então essas são as qualidades essenciais de um intérprete da Bíblia que nós fizemos aqui a partir de um acróstico na palavra hermenêutica. Chegamos assim à nossa quarta sessão da nossa lição de hoje. Lição 4, Como Interpretar a Bíblia, parte 1. Sessão 4. Para que é importante ter a interpretação correta? Bom, aí nós vamos pensar um pouquinho aqui e vou dar aqui 4 respostas para você. Primeiro, para ter integridade bíblica. Para ser correto, no que a Bíblia diz, ser íntegro. Para ter autoridade bíblica. Essa autoridade, claro, não vem especialmente de você. Mas você pode ser uma autoridade quando você usa da honestidade, do conhecimento a respeito da Bíblia. Terceiro,
para chegar à verdade real. Se eu não interpreto corretamente, de que forma eu vou conhecer a verdade real? Então eu preciso compreender, eu preciso entender para chegar à verdade. Então é por isso que é importante a interpretação correta. E uma coisa bem prática, para ter práticas corretas. Por que eu preciso compreender? Para que, como diz Tiago lá, eu não seja apenas ouvinte, mas eu seja praticante. E praticar as coisas corretas que a Bíblia me ensina. Então, para isso, eu preciso compreender e fazer como estar aqui. Vamos fazer novamente uma pequena pausa e já vamos retornar com mais uma sessão da nossa lição de hoje. Muito bem, estamos de volta com a nossa lição de número 4, Como Interpretar a Bíblia, parte 1. E a sessão 5 é Princípios de Interpretação Bíblica. Eu chamei a atenção de você que esse é o nosso ponto principal da nossa lição. É claro que todos os demais são importantes, mas esse, Princípios da Interpretação Bíblica, é o ponto principal. Então preste bastante atenção agora no que nós vamos conversar aqui nessa sessão de número 5. Observe que o nosso Deus, que é todo-poderoso, onisciente, ele é capaz de retransmitir a sua palavra com toda precisão para qualquer pessoa e de uma forma que qualquer pessoa possa compreender. Mas, como nós já falamos anteriormente, é crucial que a gente interprete corretamente para a gente determinar o significado pretendido e para que a gente não venha forçar algumas ideias que não aparecem no texto. Não é verdade? Então a gente precisa interpretar corretamente para não cometer equívocos, até sem intenção, mas a gente sabe, eu já falei, há pessoas que, de forma desonesta, cometem esses erros. Então, é por isso que nas faculdades, nos seminários bíblicos, se exige que os alunos se inscrevam numa disciplina, num curso de hermenêutica, que nós já falamos aqui o que é. São os princípios de interpretação bíblica, são as leis, são os métodos de interpretação. E também, se a gente for pesquisar, há numerosos livros que foram escritos para explicar esses princípios, para falar sobre hermenêutica. E embora muitos cristãos, até que nós conhecemos, que creem na Bíblia, possam discordar de algum detalhe ou outro aqui na Bíblia, há, na verdade, um consenso que ele é geral sobre as principais regras que são exigidas para dividir, como Paulo falou, para manejar corretamente a palavra da verdade. Aí é uma regra e todos concordam nisso. Como a gente está falando dessa necessidade de estudar a hermenêutica, conhecer esses princípios, mas não pense você, isso não significa que apenas uma elite acadêmica pode interpretar corretamente a Bíblia. Está acessível para qualquer um. Mas é verdade que muitos mantiveram de forma errada essa posição. E outros não. Outros pensavam de forma diferente, como realmente deve ser, que todo mundo deve ter acesso e possa compreender o que está escrito aqui. Já ouviu falar de William Tyndale? Viveu lá no século XVI. Ele dizia que um menino que dirigisse um arado poderia saber bem mais das Escrituras que um próprio padre. Foi um dos reformadores. Eu gostaria até que você pesquisasse sobre ele. Você está vendo o nome dele aqui na tela, William Tyndale, que ele morreu por causa disso. Ele foi perseguido pelo Papa, pelo rei da Inglaterra, fugiu para a Alemanha, onde ele
estava traduzindo, porque a Bíblia na época era no latim. E ninguém sabia latim praticamente, o povo não sabia. Então ele queria traduzir a Bíblia para uma língua, era o inglês no caso dele, mas que qualquer, como ele diz, até o menino que empurrasse o arado, tivesse a capacidade de compreender até mais do que um padre a própria Bíblia. E ele conseguiu isso. Ele pagou com a própria vida, ele foi perseguido, depois foi traído. Leia a história dele, a biografia, e você vai se maravilhar. E na hora da morte dele, ele disse assim: Senhor, ele morreu queimado numa fogueira, abra os olhos do rei da Inglaterra. Olha só. Anos depois, a Bíblia foi impressa na Inglaterra, na língua inglesa. É a língua que todos poderiam entender na época lá, e 80% dessa Bíblia, ela foi da tradução feita por William Tyndale, da Bíblia lá que foi usada naquela época, a Bíblia King James, já ouviu falar? A Bíblia do Rei Tiago, é uma excelente Bíblia, uma tradução maravilhosa, se você puder conseguir uma versão, compre. Pois bem, então a Bíblia ela foi escrita para que qualquer pessoa que manuseasse as suas páginas, até mesmo crianças, pudessem compreender sobre Deus, sobre o que Deus tem feito e principalmente para que a gente possa ter um relacionamento pessoal com Ele. Então a gente vai continuando aqui, a nossa revista aqui, ela faz uma sugestão que nós vamos ver aqui, a seção nossa que é Princípios da Interpretação Bíblica. Nós vamos ver muito desses princípios. Na revista nossa, o autor aqui, que escreveu essa lição, ele faz uma sugestão do uso do livro onde tem esses princípios. Eu já falei que tem muitos livros sobre hermenêutica, esse é um deles. Princípio de Interpretação da Bíblia, de Walter Erickson. É da editora Mundo Cristão. Porém, eu fiz preferência aqui de pegar alguns pontos desse livro, Princípio de Interpretação da Bíblia, do Walter Erickson, do Mundo Cristão, da editora, mas eu coloquei outras coisas de um autor que eu gosto muito, chamado Lewis Perry Schaeffer, autor desses livros aqui, ó. Isso é um compêndio de teologia sistemática, onde ele aborda num capítulo a respeito da hermenêutica. É um teólogo americano, defensor influente do dispensacionalismo cristão, viveu aí do início do século XX. E algumas pessoas, só para que você compreenda, pela minha preferência, eu gosto muito pela maneira que ele escreve, e o que disseram a respeito dele? John Hannah, ele descreveu Schaeffer como um professor da Bíblia, um visionário, como ministro do Evangelho, um homem de oração com forte piedade. E um dos alunos do Schaeffer, depois eu vou dizer quem é esse aluno, disse que afirmou que Schaeffer era um evangelista que também era um teólogo eminente. Então eu creio que não foi uma escolha aleatória nossa. Quem escreveu isso disse que ele era esse teólogo eminente e que foi aluno dele, Charles Caldwell Hyde. Olha aqui, esse livro de teologia básica dele, excelente, se você puder conseguir, também consiga. O Charles Hyde, ele é o autor das anotações da Bíblia Anotada, uma Bíblia muito conhecida e, aliás, é uma das minhas Bíblias favoritas. Então, eu vou usar o Schaeffer também alguns pontos para a gente ver esses princípios de interpretação bíblica. Então vamos ver o primeiro princípio, igual como está aqui na revista, para a gente começar. Do livro Princípio de Interpretação Bíblica, começando com Walter Erickson. Então o primeiro ponto dos princípios é: trabalhe partindo do princípio de que a Bíblia tem autoridade. É necessário isso. Se a Bíblia ela não tem a última palavra na sua vida, você nunca vai entendê-la. Ninguém vai entender se não partir desse princípio de que a Bíblia tem essa autoridade.
Se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai ver que muitas religiões até citam a Bíblia. Mas se a gente for observar detalhadamente, outras questões como tradição, como a razão, ou a palavra de algum líder daquela religião, ele tem um peso bem maior do que a Bíblia. Já parou para pensar nisso? Já observou isso? Eles até usam a Bíblia, mas é a tradição, é a razão, é a palavra do líder daquela religião. Tem maior peso do que a palavra. Mas para nós isso não pode ser. Não é verdade? Se uma pessoa não reconhece nas Escrituras um documento digno de crédito, jamais ela vai se submeter ao que está escrito aqui. Ela não dá crédito, ela não acredita. Então é por isso que o nosso ponto 1 aqui do princípio de interpretação é trabalhe partindo do princípio de que a Bíblia tem autoridade. O Erickson, que é desse livro que eu citei aí, Princípio de Interpretação da Bíblia, ele disse o seguinte, abre aspas, justamente como é, só depois de fazer o que Cristo lhe pede que faça, que fica sabendo que ele é Cristo. Assim também, só depois de submeter-se à autoridade da Bíblia e obedecê-la, você saberá que ela é a palavra de Deus inspirada. Fecha aspas, a citação está lá na página 11. Vamos para o ponto 2 da seção 5, princípios de interpretação bíblica. Segundo princípio, propósito da Bíblia como um todo. Quando você ou qualquer outra pessoa examina a Escritura, é bom a gente ter na nossa mente o fato de que, além da esfera que limita o objetivo principal pelo qual a Bíblia, como revelação de Deus, ela foi dada, alguns aspectos incompletos vão aparecer aqui. Como? Como isso aí? Explica. Bom, quando a gente abre a Bíblia, a gente vai encontrar coisas a respeito da ciência, a respeito de história e de outros conhecimentos, que ele não é o objetivo principal da Bíblia, mas está aqui. Por quê? A Bíblia ela não é um tratado sobre ciência natural ou sobre história. Ela é puramente uma declaração plenária de Deus a respeito de si mesmo, a respeito das suas obras e, especialmente, como essas obras se relacionam com o bem-estar dos homens. Ela até tem ciência, ela até tem história, tem geografia, tem outros conhecimentos, mas não é o objetivo principal dela. Por isso, alguns aspectos podem até parecer incompletos. Os autores e escritores sagrados tocaram necessariamente em outros temas, que não o objetivo principal da Bíblia. E o que eles apresentam é exato na medida em que escreveram. E isso é algo notável, é algo maravilhoso. Porém, com referência a essas outras coisas, que nós podemos dizer coisas mundanas, não foi permitido a que esses autores fossem além da inteligência dos homens do seu tempo, na antevisão de descobertas científicas que viriam posteriormente. E nem a se expressarem a si mesmo com aquelas restrições. Eles não colocaram isso, de modo que desenvolvesse absurdo quando os seus escritos fossem comparados aos desenvolvimentos que nós temos hoje, esses desenvolvimentos posteriores, com aquilo que foi predito. Mas há algumas coisas que você pode analisar com calma. Por exemplo, Daniel 12:4. Você vai ver lá em Daniel que diz que nos últimos tempos o conhecimento ia se multiplicar, nunca se multiplicou tanto conhecimento como hoje. E que o homem ia viajar de um lugar para outro rapidamente. Olha aí, como é que a pandemia aí da Covid se espalhou? Pessoas viajando de um lugar para o outro quase que instantaneamente. Então a Bíblia, ela tem um propósito que ele é geral. Terceiro ponto.
o caráter distintivo e a mensagem de cada livro da Bíblia. O caráter distintivo e a mensagem de cada livro da Bíblia. Eu não sei se vocês estão lembrados que eu falei na nossa primeira lição que a respeito dos evangelhos, que cada um tem uma característica diferente. Apesar de falar do mesmo assunto, há umas características que são bem distintivas nele. Então, para que a gente observe esse caráter distintivo, ele pode exigir muito trabalho. E a gente vai ter que observar as características que diferenciam cada livro da Bíblia. Mas isso é essencial. E é um fator vital para qualquer revelação. É o seu lugar num determinado livro. É a luz da mensagem específica daquele livro. Ou seja, cada livro ele tem um lugar específico na Bíblia. Ele fala sobre um tema. Ele tem uma mensagem que é específica. Dos 4 evangelhos que eu estava lembrando agora, que eu tinha falado para vocês, ele dá a entender, dá uma ilustração dessa verdade para a gente. Por exemplo, no livro de Mateus, a verdade apresentada ela é especialmente apropriada à realeza de Cristo. É por isso que você vai ver muita palavra rei, majestade, aqui no livro de Mateus. Ele tem um propósito de atingir justamente os judeus, que eles aguardavam a chegada do Messias. Então tá aí, ó, o Messias é esse, é Jesus. No livro de Marcos, é especialmente apropriada a condição de servo que Cristo tomou. Por quê? É mais escrito para as pessoas que estavam em Roma, que eles eram ocupados com trabalho, então tá aí. Vocês são preocupados com o servo, o serviço? Jesus é o servo perfeito. No Evangelho de Lucas, é apresentada a humanidade de Cristo. Era mais para o pessoal grego. Por quê? Porque o ideal grego era um homem perfeito. E ele apresenta, Lucas apresenta aqui Jesus, esse homem perfeito. Já no livro de João, é apresentado a divindade de Cristo. É o evangelho conhecido como universal. Então, é para todos. Então, cada livro da Bíblia, ele não somente mantém um propósito específico, mas também a sua contribuição à estrutura total das Escrituras, que ela pode ser observada. Ponto 4. A quem determinada passagem foi dirigida? Olha só, esse 4º ponto do princípio de interpretação da Bíblia ele tem que ser levado muito a sério. Porque a não compreensão disso daqui tem feito surgirem muitas heresias. E olha só, não é heresias vindas de outras igrejas. É em muitas igrejas ditas cristãs, por não terem esse cuidado de observar a quem a passagem foi dirigida. Olha só, a interpretação acurada de uma determinada passagem, seja qual for da Bíblia, ela depende de uma diferença muito grande entre as suas aplicações, que nós chamamos de aplicação primária e uma aplicação secundária. Então, nós já falamos aqui que toda a Escritura é para o cristão no sentido que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. 2 Timóteo 3,16. Mas nem toda a Escritura é a respeito dele. Ou seja, toda a Escritura ela pode servir para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. Isso para o cristão, mas ela nem toda ela é a respeito do cristão, ela é para. Não é o cristão, é para o cristão. E isso, obviamente, a gente vê que toda a Escritura não é dirigida aos anjos ou aos gentios. De igual modo, também toda a Escritura não é dirigida ao judeu ou ao cristão. Tem coisa aqui para judeu, tem coisa para cristão também. As Escrituras, elas são úteis porque elas são ricas em valores morais e valores espirituais. Aqui está o segredo.
E também isso é verdadeiro, mesmo quando ela exerce somente a influência de uma aplicação que ela é secundária. Então, como eu falei de aplicação primária e secundária, para a gente esclarecer aqui, a aplicação ela é primária quando determinado texto da Escritura é reconhecido como pertencente diretamente a quem ele foi endereçado. Por exemplo, há palavras que são diretas aqui para o povo judeu, para os hebreus. E há palavras diretas para o cristão. Então a gente tem que compreender isso. E a aplicação ela é secundária quando determinado texto que estão aqui nas Escrituras, ele é reconhecido como não aplicável diretamente a certa pessoa ou classe de pessoas. Mas os seus ensinos, tanto moral como espiritual, se aplica a essas pessoas. Ele pode ser aplicado a essas pessoas. Por exemplo, aqui eu quero dar um exemplo que você vai ver a situação do sábado. O sábado, há muitas discussões sobre isso, polêmicas. Você vai ver que o sábado, lendo acuradamente a Escritura como um todo, que nós já vimos como um princípio aqui de interpretação, ela é dirigida ao povo judeu. Não é dirigida aos gentios que se converteram ao povo cristão. Você pode consultar números lá, 15, de 32 a 36. E pode consultar também João 5, 24, Romanos 8, 1. Essa passagem de sábado aí, de números que eu citei, 15, de 32 a 36, você vai ver que alguém foi apanhado catando lenha no dia de sábado. O que foi que aconteceu com ele? Pela lei, teria que ser apedrejado até morrer. Então, isso foi escrito para o cristão, nós aplicamos isso hoje. Ainda aqueles que dizem que usam o sábado, eles aplicam isso. Se pegar alguém trabalhando no sábado, eles vão executar essa pessoa com apedrejamento. Então, é notório que isso é uma aplicação primária, foi escrito para os judeus, e naquela época, não para nós. Para o cristão é diferente, leia João 5, 24 e Romanos 8, 1. Diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muito bem. Estamos chegando ao ponto 5 da seção 5, princípio de interpretação bíblica. Agora, outro ponto muito importante que é a consideração do contexto. O que é contexto? Quando a gente lê um texto, há muitas coisas por trás desse texto. Há muitas coisas que ampliam o nosso entendimento. Isso chama contexto. Então, nós devemos aprender a estabelecer limites do nosso contexto, sem levar em conta as meras divisões que são mecânicas aqui da Bíblia. O que é que eu estou dizendo que é mecânico? Capítulo e versículo. A Bíblia não foi escrita em capítulo e versículo. Isso foi feito posteriormente para facilitar a leitura, para localizar uma determinada palavra. Eu vou dizer, está no capítulo tal, no verso tal do livro tal. Aí a pessoa vai e localiza. Mas a princípio não foi isso. Era um todo. Não tinha essa divisão. E isso, algumas vezes, pode causar mal entendimento a respeito do contexto. E há uma ilustração muito notável que nós podemos dar a respeito dessa situação, que ela vai além do limite de capítulos, que está encontrado aqui na narrativa de Mateus, a respeito da transfiguração, aqui no capítulo 16 de Mateus. Vê se eu localizo aqui. No capítulo 16 de Mateus, aqui no finalzinho, ele diz assim: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Encerra aqui. E o capítulo 17, ele já vem e diz aqui:
7 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e Tiago e a João, irmão deste e tal e tal. Se a pessoa não se atentar para o contexto, o texto aqui ele não para no verso 28 do 16, mas ele continua. Não é porque o capítulo encerrou, mas o contexto ele vai continuar aqui no capítulo 17. De forma geral, para um leitor não atento a isso, Mateus 28 está completamente separado do que está aqui em Mateus 17, de 1 a 8, que vai falar da transfiguração, justamente por causa dessa intrusão que é completamente artificial da divisão em capítulos. Então, se ler Mateus 16, 28 sozinho, parece ser uma apresentação que é errônea dos fatos. Mas quando ele visto como uma parte da narrativa da transfiguração, a predição aqui ela não é somente explicada, mas ela faz uma contribuição muito importante para o propósito da transfiguração, que isso nós já vamos encontrar aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, de 16 a 21, que ele vai dizer assim, eu vou ler aqui 16 a 21. Porque nós não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele fala lá no verso 28 do capítulo 16. Pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. Onde foi que ele foi testemunha ocular da majestade de Jesus? Verso 17. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, e quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E essa voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. Ele está dizendo que ele estava no Monte Santo com Jesus. Vamos voltar aqui para Mateus capítulo 17. Eu vou no verso 3. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse ao Senhor: É bom que estamos aqui, farei 3 cabanas para ti com Moisés. Estando ainda a falar, verso 5, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz e dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Viu só? Então, o contexto do verso 28 de Mateus 16 é o mesmo de Mateus 17, do 1 até o 8, que casa exatamente com o que está aqui em 2 Pedro, de 16 até o 21. Também, se você observar acuradamente a situação do contexto, a promessa que está lá em 1 Coríntios 2,9, coisas que olhos não viram, ouvidos não viram, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam, é vista como realizada não no tempo futuro, lá no céu, mas é agora. Se você for ler até o verso 10. 1 Coríntios aqui, eu estava me referindo, 2,9, mas o que está escrito, coisa que os olhos não viram, mas se for o 10, aí diz assim o verso 10, porque Deus nos a revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo nas profundezas de Deus. Quando foi isso? Foi revelado agora. Por quem? Pelo próprio Espírito. Não é? Também aqui a palavra reprovado em 1 Coríntios 9, 27, que diz aqui, 1 Coríntios 9, 27. Deixa eu ler aqui para você. Antes subjugo meu corpo e me reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. É adokimos essa palavra no grego, reprovado. Alguns podem pensar que aqui significa perda de salvação. Mas não está dizendo nada a respeito disso se você ler o texto anteriormente. São as recompensas pelo serviço cristão, aquilo que nós costumamos chamar de galardão. Então não é reprovação a respeito de perda de salvação, mas é
pelas recompensas do serviço cristão, que nós chamamos de galardão. Ainda continuando a respeito do contexto, a fim de compreender o que é isso, o leitor da Escritura determinará um cenário histórico. E para isso nós precisamos de 5 perguntas simples. A primeira delas é: quem está falando ou escrevendo? Para entender o contexto é necessário que a gente saiba quem é que está falando aqui. Porque a gente sabe que a Bíblia em si ela é a palavra de Deus. Porque é autorizada por Deus. Mas há trechos que a gente diz que Pedro falou, que João falou, que Jesus falou, que não sei quem falou. Aí você tem que estar acuradamente. Ela é a palavra de Deus, mas quem é que está falando ou escrevendo? Quem ainda tem, quem escreveu e quem é que está dizendo que fulano falou. Então, quem é que está falando ou escrevendo? Outra, com quem também essa pessoa está falando ou escrevendo? É crucial você observar onde essa pessoa está falando ou escrevendo. Algumas cartas de Paulo que a gente diz, não, ele estava em Corinto, ele estava não sei onde, ele estava na prisão ou não estava, então é observar esse contexto. Isso é importante. Também, com quem essa pessoa está falando ou escrevendo? Para quem é? Por que também, o porquê essa pessoa está falando ou escrevendo o quê? Por qual motivo ele está falando isso? Então, a gente vai ver que, obviamente, saber quem é o autor em um determinado lugar é importante, sim, para compreender a Escritura. Saber local ou período de tempo em que essa pessoa escreveu ou está falando. Isso daí, gente, pode dar muitas pistas e revelar muito sobre o contexto histórico. Ou mesmo as palavras que eles usaram. Vai dar pista. Vai revelar nuances bem particulares da língua grega ou da língua hebraica, para que a gente possa compreender o texto. Por que a gente diz isso? Porque frequentemente o autor de um determinado livro, ele vai ter um certo estilo de escrever e vai usar certas palavras de determinada maneira. O apóstolo Paulo é assim. O livro de Hebreus, há uma discussão sobre a autoria dele, mas é acreditada ao apóstolo Paulo devido ao estilo literário que ele usou. São pistas, aqui dá para identificar quem escreveu. Às vezes, quando a gente sabe quem era o autor, quem era o público para quem ele escreveu, quais eram as experiências desse autor, sua relação com essas pessoas, suas atitudes, ela vai ter um grande efeito na compreensão daquilo que o autor estava pretendendo dizer. Também tem que levar em conta situações sociais, culturais, econômicas, educacionais, religiosas, políticas, geográficas, pessoais, até mesmo situações que são agrícolas. Isso pode ter influência na mensagem também. E tudo isso vai ajudar com que o leitor da Bíblia determine por que um autor estava dizendo isso e não aquilo. Ou o que ele estava dizendo em uma parte específica, seja qualquer aqui das Escrituras. Isso é consideração do contexto. Ponto 6, da seção 5, princípio de interpretação bíblica. O ponto 6 é consideração de toda a Escritura sobre um tema específico. Então, às vezes, as pessoas pegam versículos isolados para criar doutrinas. É muito comum, mas isso não pode ser assim. Você pega um versículo, tem que ver se esse versículo, com o todo das Escrituras, como é que se pode interpretar. Por isso o ponto 6 é consideração de toda a Escritura sobre um tema específico. Ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então a interpretação que é correta, ela sempre vai depender e muito do raciocínio feito com base em tudo que a Bíblia apresenta sobre determinado assunto. Você não pode pegar um versículo isolado. A conclusão não deve ser menos que o consenso daquele testemunho pleno.
embora não haja nenhuma unanimidade completa com respeito ao significado de 2 Pedro aqui, eu vou pegar de novo aqui, 2 Pedro 1,20, que ele diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Opa, peraí, no início eu não falei que quando a gente lê, qualquer um interpreta? Como é que a Bíblia não é de particular interpretação? Isso favorece a interpretação que sugere que nenhum texto da Escritura sobre um tema deve ser considerado à parte dos outros. Não está falando de uma pessoa em si, mas ele está falando do tema. Não é de particular interpretação. Você não pode interpretar um versículo sozinho. Então, observe que a passagem ela diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação ou elucidação. Não pode de maneira alguma haver aqui uma referência à privacidade de uma pessoa que interpreta. Porque, no final de contas, como eu já disse antes, toda pessoa ela é uma intérprete da Bíblia. Ok? Então, para a gente não causar confusão, eu não posso pegar um versículo descolado do todo. Mas, contudo, a gente vai ver que está em harmonia com as condições subjacentes que todos devem reconhecer. A de que uma doutrina ou tema da palavra de Deus, ela será verdade para a mente de Deus somente quando tudo que ele disse sobre aquele tema seja considerado. Então, o tema disse que, olha, Jesus, quando foi tentado, lá Lucas 4 e Mateus 4, e Satanás disse: olha, está escrito, faz isso, te atira daqui, come isso, come aquilo. Jesus dizia: também está escrito. Estava considerando não só aquele versículo isolado, mas considerando todo. Olha, te atira daqui porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para sustentarem nas tuas mãos. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então você não pode pegar um versículo que seja isolado. Então a gente tem que considerar a mensagem da proclamação mais ampla, que ela inclui todos os escritos da Bíblia, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Isso aí é considerar toda a Escritura e não apenas uma palavra. Ponto 7 dos princípios de interpretação: a descoberta do sentido exato de determinada palavra da Escritura. Às vezes é necessário não só o contexto, mas uma pequena palavra, ela vai fazer diferença na interpretação. Então, a parte do conhecimento das línguas originais, na qual a Bíblia foi escrita, aqui não é? Tem grego, tem aramaico, tem o hebraico. Não pode haver qualquer conclusão exata a respeito do que uma passagem difícil ensina. Então, é necessário, às vezes, conhecer isso. Aí você pode ter auxílio de um dicionário, de alguém. Às vezes, algumas Bíblias que têm anotações, elas podem explicar isso também. Então, por essa razão, todo estudo, pode ser do hebraico, pode ser do grego, é necessário uma exegese. Exegese é a aplicação da hermenêutica, dos princípios, para que a gente compreenda o texto e possa preparar uma exposição da Bíblia para não dizer coisas que não correspondem à verdade. E essa, na verdade, é a história dos grandes pregadores, de grandes mestres que faziam bastante uso dessas linguagens originais. Isso pode nos incentivar a fazer isso. Eu não tenho assim, um conhecimento amplo do hebraico, eu não tenho um conhecimento amplo do grego, mas eu me utilizo de ferramentas, dicionários, grego, hebraico, e para que eu possa tentar compreender alguma palavra, que é isso daí, uma palavra até isolada, ela pode revelar muitas coisas para a gente, não é? Então, é muito bom a gente fazer isso, que a gente vai ter assim uma riqueza e perceber essa riqueza nas descobertas que a palavra de Deus ela nos comunica. Muito bem. Ponto 8.
da quinta seção, princípio de interpretação bíblica, necessidade de se evitar preconceitos pessoais. Bom, isso aqui é bastante simples. Nós não podemos torcer ou moldar a palavra de Deus para fazê-la conformar-se às noções preconcebidas de uma pessoa, ou seja, a nossa. Ao fazer isso significa não menos que adulterar a palavra de Deus, como 2 Coríntios 4:2 diz. E é digno de julgamento da parte daquele cuja palavra é dessa forma pervertida. Em ponto algum, pode a consciência ser mais exercida e a mente de Deus mais buscada do que quando se examina o significado preciso das Escrituras e quando passamos as nossas descobertas aos outros. E quando fizer isso, faça sem nenhum preconceito, sem aquilo que você quer, sem aquilo que você pensa, mas aquilo que realmente a palavra de Deus diz. Chegamos assim ao ponto 9 da seção 5. Seção 5, princípios de interpretação bíblica. O ponto 9, os sentidos literais e alegóricos das Escrituras. O que nós vamos falar aqui foi extraído do livro A Cronologia dos Fins dos Tempos, do Rum Rhodes. Ele diz que o termo literal, porque estamos tratando do sentido literal e alegórico, esse termo literal, ele é utilizado na hermenêutica, ele tem uma origem que vem do latim, significa sensus literaris, e ele pretende descobrir o sentido literal do texto, ao contrário de um sentido não literal e alegórico. A interpretação literal da Escritura, ela também pode ser definida como o entendimento dos conceitos com base na vida diária e normal. Ou seja, aquilo que a palavra diz da maneira mais comum. As palavras, elas recebem o mesmo significado que possuem numa comunicação usual, como se estivesse conversando de maneira descontraída e natural. Trata-se de interpretar uma passagem bíblica de maneira normal e óbvia, a mais simples possível. Mas é preciso que a gente cite aqui que é necessário mencionar algumas limitações. Por exemplo, olha só, a Bíblia, às vezes, ela cita coisas que nos deixam meio perplexos. A Bíblia cita os olhos, os braços e as asas de Deus, não é verdade? Respectivamente em Salmos 34:15, Isaías 51:9 e Salmos 91:4. Isso não deveria ser interpretado, gente, literalmente. Por que que não? Olha, Deus ele não possui características físicas. Deus ele é espírito. Veja lá João 4:24. Da mesma maneira, é impossível que ele seja literalmente uma rocha material, como está em Salmo 42:9. Então, resumindo o sentido literal e alegórico. Um texto, ele pode ser interpretado figurativamente. Quando? Quando ele, obviamente, tem um sentido figurado. Olha o exemplo aqui. Jesus afirmando que ele é uma porta. Está João 10:9. Jesus é uma porta literal? Não. Então só pode ser sentido figurado. Ou ele pode dizer, eu sou o pão da vida. Ele é o pão? Não. É figurado, mas você vai partir, para compreender o figurado, você vai partir do literal. Tanto no caso da porta, quanto no do pão. Quando o propósito do texto indica um sentido figurativo, por exemplo, no caso que Paulo mostra o sentido alegórico de um texto que está em Gálatas 4:24, você pode ler. Quando uma interpretação literal for contrária a outras verdades descritas na Bíblia, ou mesmo fora dela, por exemplo, quando na Bíblia você encontra a expressão 4 cantos da terra, em Apocalipse 7:1. Ou seja, a terra não tem 4 cantos. Então você não pode interpretar de forma literal, vai ter que ser figurativo. Como se Deus estivesse em todos os lugares. Por exemplo, Isaías 40:22, ele vai esclarecer o que está em Apocalipse 7:1, que ele vai dizer que Deus se assenta na redondeza da terra. Agora, para que a gente compreenda, trazendo tudo aqui para o denominador comum, quando o sentido literal faz sentido,
Você não precisa procurar outro sentido, a não ser que o resultado seja totalmente absurdo. Deus é a rocha, não é? Aí faz sentido que Deus é rocha? Física? Não. Então é o sentido... Aí você vai usar o sentido que ele é figurado. Fora isso, não busque nada. Ainda aqui no sentido literal e alegórico da Escritura, você precisa entender que o método literal ele não vai excluir símbolos. Aliás, a Bíblia está repleta de símbolos. E cada símbolo ele consta figurativamente em relação a algo literal. Ou seja, o símbolo ele representa algo literal. Por exemplo, no livro do Apocalipse tem muitos símbolos, mas que literalmente representam coisas que são concretas. Olha, Jesus explicou, isso já está explicado na Bíblia, não precisa nem buscar, que as 7 estrelas em sua mão direita representam os 7 anjos, ou mensageiros das 7 igrejas. Está em Apocalipse 1:20. E que os 7 candeeiros representam as 7 igrejas, também em Apocalipse 1:20. As taças de incenso representam as orações dos santos, Apocalipse 5:8, está esclarecido lá. E as águas simbolizam povos, nações e línguas. Está também em Apocalipse 17:1 e 15. Isso você não precisa buscar sentido literal ou alegórico. Está esclarecido já. Uma aplicação para a sua célula. O que significa interpretar a Bíblia? Qualquer pessoa pode interpretar a Bíblia? Por que o apóstolo Paulo zelava tanto pela interpretação correta das Escrituras? E você não deve esquecer também aquelas perguntinhas sobre a Bíblia para responder na outra reunião de célula, até que some pontos e no final do ano você veja quem somou mais pontos. Uma brincadeira muito boa para se aprender da Bíblia. Pois bem, concluindo aqui, nós vamos entender que a hermenêutica ela é necessária. Mas um treinamento avançado não é necessário para que você possa aprender da Bíblia. Porque Deus ele fala por meio das Escrituras. E fala a todos nós. E no corpo de Cristo, na igreja, nós temos aqueles nossos irmãos que se especializaram mais nisso, que aprenderam um pouco mais, ou que estão mais maduros e que podem nos ajudar e nos atender nas nossas dificuldades. Também você precisa compreender que, embora abundem divergências sobre a melhor maneira de interpretar várias passagens das Escrituras, eu apenas digo para você, descanse no fato de que a nossa salvação ela não depende de obtermos conhecimento que seja perfeito. Também que, como cristão, a nossa fé ela não está fundamentada em outra coisa, a não ser que ela está fundamentada em Jesus Cristo. Não é na interpretação perfeita das Escrituras, é em Jesus. Também compreenda que a salvação ela não é o fim da sua experiência cristã, mas ela é o começo apenas. Então, por isso, é necessário o estudo. Você precisa mergulhar fundo nas Escrituras e você vai perceber que isso vai nos ajudar a ver os planos, a ver os propósitos maiores de Deus para restaurar a sua criação e morar entre o seu povo, ok? Pai, nós te bendizemos e te louvamos, te agradecemos pela tua bendita palavra. Que haja em nós entendimento e que haja esse desejo da gente compreender a tua palavra. Por isso nós damos toda a liberdade a ti e ao teu Espírito Santo, a quem o Senhor já nos enviou para nos revelar, para nos guiar, para nos dirigir em toda a verdade, Pai. Que assim seja em nossas vidas. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito bem, essa foi a nossa lição de número 4, como interpretar a Bíblia, avisando mais uma vez, é a parte 1. A parte 2 será no próximo domingo. Então, até lá!